E aí galera, Thiago aqui, esse aqui é o Cyber Thiago canal e o papo hoje é sobre o filme I'm a Mother, então chega mais aí, mas antes já vai deixando aquele like, faz aquela inscrição pra acompanhar outros vídeos como esse e dar uma moralzinha pra gente, né? Beleza? I'm a Mother é um filme de suspense e ficção científica que tem aí 1 hora e 53 minutos de duração. O filme tem um enredo muito interessante e realmente faz com que você fique querendo saber o que está acontecendo ali até o final. Por quê? Ele tem alguns elementos de surpresa que ele vai soltando pouco a pouco com o decorrer da história e faz com que você... E o principal elemento de surpresa ali é a resposta para o seguinte: o que aconteceu com o planeta Terra para que só tenha sobrado aquele bunker ali com aquele robô e um monte de fetos in vitro. A princípio a história conta com a extinção da humanidade, sobrando somente esse robô chamado de Mãe, habitando esse bunker gigantesco que tem tudo que um ser humano precisa ali para ser criado e desenvolvido, mas não tem nenhum ser humano a não ser fetos. A robô então tira ali da plataforminha que tem um monte de fetinhos um feto e coloca um negócio. Cara, é muito engraçado porque ela faz a máquina faz o ser humano como se fosse um miojo, é sério, como se fosse um micro-ondas, esquentar comida no micro-ondas, porque ela coloca o fetinho no aparelho e dado um determinado tempo o feto está pronto para poder nascer. Assim, não é 9 meses, pelo que o filme ele deixa claro, não se passam 9 meses não, pelo menos eu interpretei que não. É quase como se fosse algo meio micro-ondas mesmo, tipo, só que um período um pouquinho maior, tipo um dia. O filme tem uma impessoalidade muito grande que é realmente para poder deixar a ideia do afeto transparecer mais entre os personagens entre si, principalmente a garota e o robô, porque esse feto que a robô desenvolve ali é uma garota, do que realmente entre a gente. É para dar um pouco daquela ideia de estar sendo criado por uma máquina com um propósito, e não realmente uma relação humana que produziu um ser humano, não uma vida que tem um propósito afetivo. O filme não tem tantos momentos de ação, mas tem alguns ali que são interessantes. É um filme realmente mais de suspense. Esse robô aí desenvolve esse feto, que é uma garota, e vai criando ele, mostrando ali com tudo aquilo que um ser humano precisa para poder crescer saudável, não só fisicamente falando, mas também psicologicamente falando. Então a robô, que tem uma voz de mãe, realmente uma voz menina, vai criando a criança com todo aquele carinho e afeto realmente, pelo menos fazendo com que a criança tenha essa interpretação de carinho e de afeto. Mas é engraçado porque o tempo todo realmente a gente não percebe tão rápido assim, mas o tempo todo no filme fica ali evidente que todo aquele processo de criar aquela garota é algo realmente matemático, é algo que não tem afeto de fato, mas é uma coisa que você vai percebendo com o passar da história. E você vai vendo muito, a princípio por uma perspectiva geral, onde você é uma terceira pessoa que está observando a história, e depois você vai acompanhando mais pelo ponto de vista da garota, que foi criada ali pela robô. E é muito interessante porque a partir de determinado momento, até então não tinha sobrado nenhum humano na história ali, surge uma mulher de fora dessa base. E a robô disse para a garota a todo tempo que tudo que existisse fora da base era perigoso porque a humanidade tinha sido extinta por guerras, aquela história clássica e clichê já de apocalipse. Só que tudo que estava fora do planeta do bunker ali era contaminado. Só que aí de repente surge essa mulher e aí é que a história começa a ganhar um pouco mais de tensão, porque a mulher traz o benefício da dúvida para a garota, que ela nunca tinha tido até o momento. Aquele robô que tem um estilo realmente parecido com os robôs que a Boston Dynamics está criando agora, então realmente é um futuro próximo, não é uma realidade muito distante não, talvez esteja um pouquinho mais distante do que o corpo físico do robô em si, a perfeição da inteligência artificial que o robô possui na história, mas, e claro, toda aquela tecnologia do bunker ali, inclusive de criar a criança como se fosse uma comida do micro-ondas, de aceleração de feto ali. Mas já, a questão da Boston Dynamics é uma empresa aí que já está desenvolvendo robôs com articulação assim, realmente típica desse filme. Aliás, detalhe, os efeitos especiais desse filme são muito bons, pelo menos os do robôs, cara. A produção de arte ali foi muito boa. A cenografia é realmente muito legal, tem aquela cara de ficção científica sempre, é um bunker, é algo meio tecnológico, frio, aquelas cores de cimento cru, de metal, com a luz xenon clara ali, ou então um LED ou outro, toda aquela ambiência de artificialidade ali, que eu acho até que se fosse de fato uma criança crescendo naquele ambiente ali, talvez não crescesse tão humanamente, psicologicamente saudável e não, mesmo que o robô estivesse tentando suprir isso com a personalidade de mãe que ele assume para ela. Devido a toda essa frieza do ambiente ali, ia criar um ser humano diferente do que é o ser humano criando no ambiente, com certeza.
Mas a história, ela é... Então, essa mulher, voltando aqui ao assunto, ela aparece e traz pra garota o benefício da dúvida, porque até o momento a robô era tudo que a garota tinha, e a garota confiava cegamente em toda a história que essa robô contava. A partir do momento que essa mulher surge essa questão de que, poxa, esse robô não é tão sincero assim. Olha aí, temos robôs com capacidade de mentir. Aí é que tá a questão. A gente fica sem saber, até perto do final do filme, o que rolou de fato com a humanidade e qual é a desse robô aí. Mas eu não vou contar isso, claro. Vocês vão ter que ter. Eu quero que vocês assistam o filme porque é uma experiência positiva, pelo menos eu achei. O filme realmente é muito bom. Ele não tem uma trilha sonora que é protagonista ou que é relevante, é realmente uma trilha sonora de composição. A fotografia é uma fotografia fria para transmitir aquela ideia realmente de artificialidade, tá? Ali dentro daquele bunker. E assim mesmo com os robôs, acho que é para enfatizar isso mesmo. Mesmo quando existe ali um momento em que o mundo externo aparece, que é mais pro final do filme, existe uma certa frieza. Isso é interessante, é um fator que determina a ambiência que o filme transmite, realmente de impessoalidade, além, claro, de ninguém ter um nome próprio, praticamente é nome genérico para tudo, é a mãe, a filha, a mulher. Algumas referências aí, como eu já falei, né? Essa questão do embrião, que lembra muito o Alien Covenant, essa questão de chamar eu sou a mãe, lembrou muito a questão do eu sou robô, até pelo enredo ter uma semelhança de história, eu não vou falar qual aqui. Enfim, compensa na minha opinião, vai lá, dá seu like na thumbnail na Netflix para poder assistir e aí tem uma boa 1 hora e 53 minutos de filme aí em boa companhia. Beleza, cara? É isso aí que eu tinha para poder falar sobre o filme hoje. Valeu, abração, compensa.